A Folha de São Paulo é ruim em muita coisa, mas eles fizeram uma boa cobertura da guerra da Ucrânia pelos textos do Igor Gielou. Então, primeiro a gente vai ler essa daqui, sobre a Rússia está avaliando uma proposta de paz do Lula, e depois a gente vai ver o resumo aqui de um ano da guerra. Mas é o seguinte: Rússia avalia a proposta de paz de Lula para a guerra da Ucrânia. O chanceler brasileiro diz que a proposta é inicial e espera conversas. Zelensky cobra a China. Reportagem do Igor Gielou, inclusive. O governo da Rússia está analisando a proposta feita pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para a criação de um grupo de países não envolvidos na guerra da Ucrânia para tentar mediar uma saída pacífica para o conflito que completa um ano nesta sexta. Tem gente falando, inclusive, que se essa proposta prosperar, o Lula deveria ganhar o Nobel da Paz, hein, gente? A informação foi dada pelo vice-chanceler Mikhail Galuzin, agência estatal russa TASS, nesta quinta. Ele fez ressalvas à viabilidade da ideia, dizendo ser necessário levar em consideração a evolução do conflito. Olha lá o Lulão e o Putin, quando ele estava no primeiro mandato. Foto do Eduardo Knapp. Notamos as declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma mediação para tentar encontrar meios políticos para evitar uma escalada na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional, com base no multilateralismo e considerando os interesses de todos os atores, afirmou. Estamos examinando iniciativas, principalmente sob o ponto de vista da política equilibrada do Brasil e, claro, levando em consideração a situação em campo, completou o Galuzin, lembrando que os russos são parceiros dos brasileiros, dos chineses e dos indianos e dos sul-africanos no grupo diplomático dos BRICS. Mais um golaço do Lula, mais um grande avanço que nós temos aqui. Não esqueçam do superchat, gente, meu aniversário, vamos bater aí essa meta aí, ó. Olha aí a Mônica Liz Miranda, por isso que eu sou membro do canal O Historiador, ele é ótimo, ética, dedicação e resiliência, está falando sobre o Carlito ter recomendado o grupo que combate as fake news no governo Lula. Vamos falar de um ano da guerra da Ucrânia, gente. Tem esse texto aqui do Igor Gielou, que está na capa da Folha de São Paulo. Vamos fazer aqui o balanço para todo mundo acompanhar. Primeiro ano da guerra da Ucrânia consolida uma nova ordem mundial. A agressão russa une o Ocidente, amplia a disputa entre Estados Unidos e China e vê novos atores no palco internacional. Vamos aqui acompanhando. Olha lá as cenas da guerra. Um ano após os primeiros mísseis russos atingirem a Ucrânia, o mundo passa por uma transformação geopolítica tão incerta quanto o desfecho do maior conflito da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria, no caso. A invasão, que chega no aniversário de um ano nessa sexta, enterrou de vez a ordem global do pós-Guerra Fria, que assistiu à hegemonia ocidental liderada pelos Estados Unidos. Esse cenário figura em qualquer discurso do presidente russo, Vladimir Putin, mas talvez não da forma como ele pretendia. O objetivo do Kremlin era refazer as fronteiras neutras ou vassalas em torno do país, retomando a visão imperial soviética de Moscou. Isso aí são aspas do Gielou, né? Na verdade é uma disputa geopolítica. Olha aí, Mônica Liz Miranda, obrigado, querida. Lula recebendo o Nobel da Paz é o meu maior desejo, é o desejo de todos os brasileiros, gente. Meu aniversário amanhã, mandem superchats. Militarmente fracassou no ímpeto inicial, mas ainda pode colher uma vitória parcial para se dizer triunfante caso a guerra termine com perdas territoriais para a Ucrânia. Num esforço não tão secundário, pretendia desmoralizar o que vê como arrogância ocidental após anos de expansão da OTAN e da União Europeia rumo à antiga área de influência russa. Aqui o fracasso de Putin é mais claro. O Ocidente está mais unido do que nunca, algo aferível numa nova pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores, que ouviu quase 20 mil pessoas nos Estados Unidos, na Rússia, no Reino Unido, na China, na Índia e num bloco de 9 países europeus de dezembro e janeiro. Isso aqui o Igor está correto. Na Europa, a galera rejeita muito o que o Putin fez. E não estou dando aqui opinião, tá? Porque a minha opinião na guerra, eu sou neutro e eu tô com o Lula, eu tô fechado com o Lula nisso. Eu não sou nem um cara que endeusa o Putin, mas eu entendo também o problema da expansão da OTAN e o problema de um mundo que ainda seja submisso aos interesses do imperialismo. Visões ocidentais convergem, concordam que a guerra tem que continuar até a desocupação de 20% da Ucrânia,
ora com soldados russos, 44% dos britânicos, 38% dos europeus e 34% dos americanos. Vem a Rússia como adversária, 65% no Reino Unido, 55% nos Estados Unidos e 54% no grupo da Europa. A má notícia para os defensores de uma Europa mais independente, como o francês Emmanuel Macron ou o alemão Olaf Scholz, é que a percepção de que os Estados Unidos e a União Europeia pensam igual. 72% dos turcos veem isso, por exemplo. Talvez porque a guerra agora seja nas suas fronteiras, os europeus se submeteram ao domínio americano, ainda que protelando sempre que possível decisões difíceis, em especial no apoio militar a Kiev. Assim, 75% dos 62 bilhões de dólares, 317 bilhões de reais, em armas enviadas aos ucranianos partiram de Washington. Tão importante quanto o fracasso de dividir o Ocidente, visível também no pedido de acesso à OTAN das neutras Suécia e Finlândia, é a emergência dos polos alternativos de poder da Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China não parece antever. No estudo do Centro Europeu, 54% dos indianos, 48% dos turcos, 44% dos russos e 42% dos chineses querem o fim das hostilidades, mesmo com perda territorial para Kiev. Se no caso dos russos isso parece óbvio, chama atenção os números de outros líderes do chamado Sul Global. Curiosamente, há um descolamento da China, que viu seu embate com os Estados Unidos crescer neste ano. Afinal de contas, Xi Jinping é o maior aliado de Putin e os países dão demonstrações seguidas de união contra o Ocidente, ainda que o apoio chinês seja bastante ambíguo de acordo com seus interesses. Por essa lógica, o conflito europeu se insere na Guerra Fria 2.0, tanto que o americano Joe Biden advertiu Xi a não se animar a fazer Taiwan uma nova Ucrânia. O dirigente chinês deu de ombros, até porque os casos são díspares, mas certamente prestou atenção às dificuldades militares do parceiro. Ocorre que a realidade talvez não seja bem essa. A Índia, por exemplo, é uma crítica da invasão russa, mas trata Putin como aliado na busca de se contrapor a Pequim, como potência asiática dominante. Não menos importante, os dois países mais populosos do mundo travaram escaramuças fronteiriças graves nos últimos anos, em que os indianos aumentaram a sua integração ao Quad, grupo com os Estados Unidos, Japão e Austrália, que visa conter a China. Com efeito, 39% dos indianos ouvidos no estudo veem os chineses como adversários e 37% como rivais, o maior grau de animosidade captado no levantamento. Olha que curioso, gente. Os BRICS têm muitas brigas dentro desses países. Obrigado, Ricardo Alves. Acho que a gente bateu aqui a nossa meta mínima. Batemos, não, ainda faltam 5 pila, gente. Obrigado aí pelo bolinho de aniversário do nosso querido amigo Ricardo Alves aqui, que a gente tá faltando 5 pila, gente. Se vocês puderem contribuir mais também para a gente bater 100, isso aqui é muito importante. Mas vamos continuar aqui a leitura dessa notícia aqui muito importante de capa lá da Folha de São Paulo. Nova Delhi navega numa agenda próxima. Absteve-se de condenar a invasão russa na ONU, mas o premier Narendra Modi impediu o fim da guerra Putin. Ao mesmo tempo, aumentou 14 vezes o volume do petróleo que compra, com desconto de russos através de novos mercados, já que a galinha de ovos de ouro da dependência energética europeia de Moscou foi sacrificada no altar da invasão. Assim, ao lado dos chineses, que aumentaram em quase 50% a importação dos russos, viraram os principais atores da sobrevivência externa da economia russa, submetida a um regime nunca antes visto de sanções econômicas lideradas pelo Ocidente. Deixa eu só ligar o meu ventilador aqui, gente, um minutinho. Bateu um calor aqui. No Oriente Médio sobram novos negócios para a Rússia, a começar pela renovada aliança no campo energético com a Arábia Saudita. De resto, um regime próximo do Ocidente também. Países árabes e africanos, no geral, mantiveram boa relação com Putin, e a conexão beligerante do Irã subiu a um novo patamar militar, com os drones de Teherã se espatifando contra os ucranianos. A arbitrariedade da aplicação das sanções assusta países no mundo afora, a começar pelo Brasil, que votou com as 141 nações que condenaram a guerra. Mas da polêmica visita de Jair Bolsonaro a Putin na semana anterior à invasão, a negativa de Luiz Inácio Lula da Silva em fornecer munição para Kiev nesse ano, a posição brasileira segue a tradição de diplomacia no país. O Brasil se mantém neutro. É a minha posição pessoal, vocês não precisam necessariamente concordar comigo.
mas acho que o Brasil está mandando bem nesse quesito, mesmo com a besta, fera, idiota do Bolsonaro. O motivo mais imediato é mais comezinho do que as pretensões da potência de Modi. A necessidade de manter fertilizantes russos para o agronegócio, ainda que haja pretensões megalômanas de mediação. Mas a razão subjacente é a negativa a um mundo em que você pode ser desconectado caso desagrade um clube de países ricos, visão corrente na Rússia, como disse Macron na Conferência de Segurança de Munique, no final de semana passado. O Sul global também está desconfiado do Ocidente. O estudo europeu, liderado pelo historiador britânico Timothy Garton Ash, faz a leitura semelhante. O Ocidente fará bem se tratar a Índia, Turquia, Brasil e outras potências comparáveis com novos sujeitos soberanos em vez de objetos a serem forçados ao lado certo da história, diz o seu relatório. Diferente da Guerra Fria, em que havia um bloco de não alinhados aos Estados Unidos e à União Europeia, esses países não comungam da mesma ideologia e, em geral, têm interesses divergentes ou concorrentes, mas eles certamente não estão contentes em se ajustar aos caprichos e planos das superpotências. Como toda pesquisa, trata-se de uma fotografia. Muito depende do destino militar da guerra. Hoje, uma ofensiva russa no leste ucraniano pode acabar num golpe definitivo para controlar as áreas anexadas ilegalmente por Putin ou em um exercício de desperdício de vidas humanas em nome de uma vaidade política. Mesmo com renovado apoio ocidental, nem mesmo os Estados Unidos veem a Ucrânia em condições de retomar o que perdeu agora, para não falar da Crimeia anexada em 2014, na gênese da crise que levou à guerra, quando o governo pró-russo de Kiev foi derrubado e Putin se mexeu para não ver o Ocidente por perto. Até aqui, a Rússia sobrevive às sanções. Em 2022, viu uma queda do PIB de 2,1%, bem menos do que esperado no exterior. Mas há sinais de alertas, como o déficit fiscal recorde do país em janeiro desse ano. Se conseguirá manter o fôlego militar, é algo a ver. Há muitas coisas que podem dar errado em termos de escalada da crise, como o entrechoque entre russos e a OTAN ou o emprego de armas nucleares por Putin, num hipotético dissolvimento de forças armadas que arriscaria seu até agora sólido controle da Rússia. Daí para uma terceira guerra mundial, que voltou a ser assunto normalizado, é um pulo. Ninguém sabe se Putin se contentaria com um pedaço que fatiou da Ucrânia, e tanto Volodymyr Zelensky como líderes europeus mais alarmados são unânimes em afirmar que uma vitória parcial seria a antessala para agressões futuras. É óbvio que ele não vai parar, disse o líder ucraniano recentemente. Na visão de Moscou, o ucraniano quer se transformar num bastião. Ele está sinceramente convencido que fará da Ucrânia uma espécie de Israel, um estado paramilitar com senso constante de ameaça militar, afirma Andrei Chunchentov, diretor de pesquisas do Clube Valdai, uma think tank próxima do Kremlin. De uma forma ou de outra, isso tudo torna a guerra insolúvel a essa altura, comprovando a previsão feita em reserva por um diplomata que estava em Munique. As coisas ainda vão piorar muito antes de poder melhorar. Enquanto isso, o incógnito mundo vai sendo moldado pela guerra, a nova política energética europeia, ao militarismo redivivo no Japão, como é usual na história humana. O Igor Guiolô, você não precisa concordar com ele, mas vocês podem ver que esse texto está embasado em pesquisas do lado russo, pesquisas do lado ucraniano, para dar um panorama da guerra.